Fala aí pessoal, tudo bom? Sejam muito bem-vindos a mais um dos nossos vídeos aqui da série de resoluções de questões na prática da prova da FATEC. A gente está indo para a questão, cadê? 46, senhores. Estamos chegando mais próximo do final da prova. E a ideia dessa série é que a gente resolve a questão pela primeira vez aqui no vídeo. Beleza? E a ideia é ajudar vocês com esse processo de estudo para a FATEC, mas não falando do conteúdo, mas explicando qual que é a estratégia que eu usava para estudar para a FATEC, usei para estudar para o Enem também, consegui passar nos dois, que é estudar através de questões. E aí eu gosto de mostrar um pouco da minha estratégia resolvendo questões e também como é que eu usava e como é que eu estudava através de questões. Beleza? Então vamos lá para o vídeo. A ideia aqui é resolver a questão 48 da prova da FATEC do primeiro semestre de 2023 e ela funciona mais ou menos assim. A relação entre matemática e geografia é antiga. Entre os campos da geografia que se utilizam na matemática, podemos citar a cartografia, a demografia e a climatografia. Climatografia não. Climatologia. Beleza? Assinale a alternativa em que o cálculo matemático e o conceito geográfico estão descritos de forma correta. Não faço ideia, tô meio perdido na questão ainda. Vamos ver o que ela vai pedir aqui. A escala de um mapa é o valor percentual que indica quantas vezes, quantas vezes a medida real do território foi aumentada. A escala de um mapa é o valor percentual que indica quantas vezes a medida real de um território foi aumentada. Vou falar o problema aqui. Primeiro, escala geralmente vai ser tipo 1 para 10, 1 para 10. Então, 1 para 1000, por exemplo. Tipo, 1 centímetro, 1 para 100 aqui no caso. 1 centímetro vale 100 metros. A gente tem até um exemplo na questão anterior que a gente resolveu já. Deixa eu ver se eu acho aqui para mostrar para vocês. Aqui, ó. Que ele fala, ó, as medidas estão na escala 1 para 500. Então, escala não fica em porcentagem, geralmente. Escala fica daquela forma, 1 para tantos. Então, esse lance de escala em valor percentual não faz sentido. Quantas vezes a medida real foi aumentada? Não, na verdade é diminuída. Então, essa aqui já não é, já vamos eliminar essa aqui, vamos para a próxima. A população absoluta é dada pela razão entre o total de habitantes de uma determinada região e a área abrangida por ela. Não faço ideia. Vamos deixar aqui, vamos pular para a próxima. A amplitude térmica é a diferença entre a temperatura máxima e mínima de um determinado local ao longo de um determinado tempo. Isso aqui faz sentido. A amplitude a gente viu numa questão até anterior, que é essa questão aqui, ó. Essa questão aqui a gente viu o conceito de amplitude, que é justamente essa diferença entre o maior e o menor valor. E aqui ele está falando dessa forma. Eu não conheço o conceito de amplitude térmica, tá? Eu estou falando do conceito de amplitude. Mas deve se aplicar, e geralmente se aplica para a parte térmica também, para qualquer parte que use amplitude. A diferença entre a temperatura máxima e mínima de um determinado local em um determinado tempo. Então essa aqui me parece uma boa, tá? Vamos ver as outras. As latitudes são semicircunferências imaginárias na superfície da Terra, cujos extremos coincidem com o meridiano de Greenwich e os polos sul e norte. Norte e sul, na verdade. Não sei. Tipo, tem muitas informações aqui. Eu não lembro qual que é o conceito de latitude e longitude, sendo sincero. Não lembro. Semicircunferências, não sei se são. Talvez sejam, talvez não sejam. Eu sei que eu não sei, então eu não vou colocar essa, porque tem coisas que eu não sei. E tem uma aqui que faz sentido, que é a C. Por enquanto eu tô com a C. A taxa de fecundidade é a diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade, representando a frequência com que ocorrem nascimentos e os óbitos em uma dada população. Não sei. Fecundidade não parece ser isso também. Não sei que fecundidade não parece ser isso. Então eu imagino que não seja essa. Mas no fim, eu tenho uma que eu sei que não é, que é a A. A B eu não sei. A C eu acho que é essa. A D e a E eu também não sei. Qual que eu vou colocar no fim? Vou colocar C, porque eu consegui entender o que ela está falando e parece fazer sentido. Mas pode muito bem estar errada. Então percebam que essa questão, por mais que tenha um lado de interpretação, você não consegue 100% só na interpretação nela. Você precisa conhecer os conceitos, beleza? E eu não conheço muito dos conceitos que eles falam aqui. E como eu não conheço esses conceitos, eu não consigo responder. Por mais que parte do conceito seja o cálculo matemático, a gente falou aqui da amplitude, maravilha, a escala, maravilha, a gente conseguiu matar por conta da parte matemática, mas as outras, como a gente não sabe a parte geográfica, né, a gente fica perdido e não consegue resolver. É uma boa questão para a gente mostrar como é que a gente aprende com essa questão. Mas antes, eu coloquei a alternativa C, vamos ver se é a C de fato, né? Às vezes é a C, se eu acertei. E C eu acertei. Cara, trocadilho. Parei. Vamos ver se é a C. É a C. É a C. De fato, é a C. Então vejam, mesmo uma questão que eu não sabia, eu consegui resolver como? Eu consegui resolver entendendo
procurando coisas que eu conheço na questão e aceitando que tem coisas que eu não conheço. Latitude, não lembro como é que calcula. Taxa de fecundidade, não lembro como é que é, não lembro o que que é. Escala de mapa eu lembro, sabia que não era isso, eliminei. Então você vai eliminando as que você tem certeza. E tem algumas, quando você encontra alguma que faz sentido, que você consegue entender, cara, se ela faz sentido, você tá vendo que ela tá certa, pode ir por ela. Pelo menos você vai por uma que você, se você errar, pode ser que eu tivesse errado, mas eu ia errar numa lógica, pelo menos ia errar tendo escolhido uma alternativa que faz sentido dentro do que eu conheço. O ruim é você, eu acho que é essa, mas eu não sei o nome, então vou. Cara, às vezes, de fato, às vezes você vai ter que chutar, você não vai saber. Mas quando você tem algum conhecimento sobre a questão, é legal que você use ele para resolver a questão. Beleza? Então, com pouco conhecimento que eu tinha, sei quase nada de geografia, dá pra vocês verem aqui que eu sei muito pouco. Mesmo conceitos que latitude, que seria básico, não faço ideia. E ainda assim eu consegui resolver. Mas isso, a resolução e o aprendizado de resoluções através de resolução não acaba aqui. Para você de fato aprender, o que, que você tem que fazer agora? Eu acertei a questão, só que eu não sabia. Eu acertei por sorte, assim. Não foi um acerto que eu tinha certeza. Foi quase que um chute bem colocado. E para aprender, você tem que entender onde você errou e aprender com isso. Então, ó, questão 46, eu começo sempre no sitinho do objetivo, venho aqui, copio a imagem rapidinho para a gente não ver o gabarito das outras, colo ela aqui. Eita, foi pro lugar errado, nada a ver. Opa, o que aconteceu aqui? Ela colou em cima do gabarito, fiquei com medo. Vamos colar de novo aqui que deu certo. E aí a gente vai ver a resolução, tá bom? Então, ó, se vocês olharem, essa resolução, ela vai ter uma explicação. Ó. A escala de um mapa é, em verdade, uma fração que traz a relação entre o tamanho do objeto e o tamanho da representação. Então, já não é a primeira. A população absoluta corresponde ao número total de indivíduos que habitam a cidade ou uma região. Beleza? Não é o que ela falou na segunda. Ó. Aqui ele falou que a população absoluta é a razão entre habitantes e uma área. Não, não é isso. As latitudes são distâncias medidas em graus de uma circunferência a partir do Equador. Ele fala do eixo de Greenwich. Então, Greenwich, não sei pronunciar, Greenwich, acho que é assim. Então, a gente aprendeu que latitude vai ser a distância em graus a partir da circunferência em uma de circunferências a partir da linha do Equador. Léo, aprendeu assim, né? Da próxima vez não vou lembrar. É verdade, da próxima vez talvez você não lembre. Mas se latitude for uma coisa que aparece sempre nas provas, e você está fazendo várias provas, toda hora vai aparecer latitude, você vai ver a questão e ele vai falar isso. Toda hora aparece latitude, você vai ver a questão e você vai falar isso. E aí, à medida que o tempo passa, você vai falando pro seu cérebro que aquilo é importante. Por isso que é importante você resolver muitas questões. Porque aí os conceitos mais importantes você vai fixando. Eu li isso uma vez, eu não vou decorar. Talvez você decore, talvez eu decore. Mas não é assim que você aprende através da repetição. Beleza? Beleza, o crescimento vegetativo é o resultado da diferença entre a taxa de natalidade e mortalidade, crescimento vegetativo, não a taxa de fecundidade, que ele fala aqui. Crescimento vegetativo, ele nem fala de crescimento vegetativo aqui, não sei porque ele falou disso. Ele explicou que o crescimento vegetativo, o que ele dá de conceito é o crescimento vegetativo. E a taxa de fecundidade, a rigor, é uma estimativa do número médio de filhos nascidos vivos tido por uma mulher ao longo do seu período reprodutivo. Tipo assim, é uma explicação legal, a gente entendeu por que algumas não são, mas você não devia parar por aqui. Você devia ver uma aula sobre latitude, longitude. Não é uma aula de 1 hora, mas um videozinho de 15 minutos para você entender um pouco mais. Ver um vídeo sobre esse conceito de taxa de fecundidade. Dar uma olhada sobre essa aula, esse conceito de escala. Porque aí você vai vendo conteúdos que vão te ajudando a fixar os conceitos. E aí, ao invés de ver os conceitos e procurar questões para aqueles conceitos, a gente inverte a lógica, que é a ideia de você estudar por questões. Você vê as questões, vê quais conceitos ela pede e aí estuda através desses conceitos. E por que a gente faz isso? Porque a gente tem tempo limitado. As pessoas, quando começam a estudar para a FATEC, geralmente começam a estudar 2, 3 meses antes. A galera dificilmente pega 1 ano para estudar. Se você pegou 1 ano, maravilha, dá para você seguir um cursinho, show, um livro, alguma coisa que te guie. Mas eu sempre recomendo, mesmo com bastante tempo, resolver por questões. Porque aí você vai guiando o seu estudo pelo que de fato importa. No fim, gente, no final de tudo, o que você quer é resolver questões, resolver o máximo de questões certas para passar na prova. Então você tem que estar focando em resolver questões. Então não faz sentido você usar 80% do seu tempo estudando, vendo vídeo, e 20% fazendo questão. Sendo que questão é o que você vai fazer na hora H. Não ver vídeo. Não é uma prova de quem vê mais vídeos, vê vídeos melhores. É uma prova de quem resolve melhor questão. Então você tem que praticar com questão. Beleza? Acabei me estendendo um pouco aqui, às vezes eu acabo falando um pouco sobre isso. Vou fazer um vídeo sobre isso, tá aqui. Tô terminando de gravar essa série da prova, vou fazer um vídeo sobre isso, para ajudar o pessoal a entender como é que eles estudam através de questão. Mas eu gosto de passar essas pílulas assim durante os conteúdos dos vídeos. Beleza? Valeu, pessoal. É isso. Até o próximo vídeo. Bebam água e se cuidem. Tchau, tchau.